Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo. Esperando aí que o restante do pessoal entre na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre o mundo escola, o nosso planeta Terra, o mundo escola. E aí, eu sei que o TikTok deve estar avisando a todo mundo que nós entramos e estamos apenas aguardando que as pessoas comecem a entrar. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Patrick. Boa noite, Walter, Leodi, RB, Dri, vamos lá, Helenice, todas as pessoas que estão entrando, boa noite. Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre o planeta escola. É um bate-papo bem bacana. Eu baseio essa coisa do planeta escola, planeta prisão, planeta hospital, no que o Espiritismo nos diz. Estou Wagner Andrade, estou espírita há 38 anos já. E de 7 anos para cá também adotei, junto de um pensamento universalista, também a matriz umbandista. Sou teólogo umbandista e também sacerdote umbandista, tá bom, Igor, Ellen, Cúcio, Terezinha, Márcio, Eft, Rosalina, Uzé, Juju, Nilda, Estela, Oswaldo, Ana Paula, Adão, Silvia Sá, todo mundo que está entrando. Gente, boa noite. Se vocês puderem curtir e compartilhar a nossa live, é muito bacana, porque nós vamos falar sobre essa escola que nós estamos vivenciando aqui. Algumas pessoas não têm a percepção. Eu acho que nem se questionam. Eu acho que 90% das pessoas no mundo não fazem o questionamento principal da vida. Qual é o questionamento principal da nossa vida, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Para que eu vim para cá? Apenas para ser um animalzinho que procria, que procura pela sobrevivência, que acorda todos os dias e acompanha um sistema de Matrix, onde toda repetição ela é não só bem-vinda, ela é imitada. Né? As pessoas repetem o mesmo padrão de vida sempre. Então, Argolo, LNZ, Nilda, Ana, Ladna, Lisa, Gabriel, é isso, Gabriel? Edmilson, Verdade, Divino, Coragem, Domingas, Helena, Tim, todo mundo que está entrando, gente, muito obrigado por entrar, curtam, compartilhem a nossa live. E muitas vezes a gente se questiona se esse mundo Matrix, se esse mundo repetitivo, ele é o nosso verdadeiro mundo. Será que nós não estamos... Desculpem a tosse, eu estou ainda no processo final dessa bendita virose, tá? Mas estou bem já, graças a Deus. Tá? Sol, Tim, Cauê, Josi, Maria Aparecida, Alcina, Marlene, Helena, Dioná, Juan, todo mundo que está entrando, gente, vamos lá, curtir, compartilhar a nossa live, que vai ser muito joia. Nós vamos falar sobre esse planeta escola, que também é um planeta hospital, que também é um planeta prisão. Afinal de contas, nós estamos aprisionados só pelo fato de estarmos num corpo de carne, num agregado energético, onde é um dos princípios da lei universal, que é o princípio de que tudo é energia, tudo vibra e tudo é energia. Tá? Então nós estamos num composto agregado energético chamado soma, ou matéria, ou então corpo físico, como vocês queiram chamar, mas isso aqui é energia. Tá certo? Isso é pura energia. Se você vai pegar um microscópio ultra potente e aproximado da tua derme, você vai ver derme, epiderme, tal, células, prótons, nêutrons, elétrons e tal. Depois você vai ver os quarks e depois você vai ver só vibração. O que significa dizer que nós somos vibração, nós não somos o que aparentamos ser. Então, se tudo vibra e nós somos vibração, nós estamos sujeitos às leis da energia, das energias, tanto condensadas quanto das energias sutis. Nós estamos sujeitos às leis universais e é para isso que nós viemos aprender aqui. É por isso que é o mundo escola.
Eu preciso entender quais são essas leis universais e trilhar na sequência dessas leis universais. As igrejas tradicionais, as religiões tradicionais, para poder nos ensinar e ser mais categórica no processo pedagógico de nos explicar o que é que nós estamos fazendo aqui, eles nos colocaram num processo de medo. Tipo o seguinte, olha, se você não seguir as leis universais e etc, e muitas vezes isso foi tomado ou direcionado ao bel prazer deles, politicamente falando, tá certo? Por interesses pessoais, governamentais e etc e tal, mas muitas vezes também foram dados parâmetros, principalmente nosso mestre Jesus, Buda, Krishna, Confúcio, todos esses grandes mestres e avatares, eles trouxeram notícias muito bem aparelhadas de como é que nós deveríamos viver esse momento aqui na Terra. A dor, o sofrimento a gente sabe que existe, nós sabemos que existem essas 4 nobres verdades do próprio budismo, nós sabemos que o que Jesus veio fazer aqui não foi salvar a gente morrendo numa cruz. Ele veio aqui trazer um monte de verdades e a gente até hoje não aprendeu. Por exemplo, fazer aos outros o que a gente gostaria que fizesse a nós mesmos. E isso não é nem uma lei ou uma regra cristã. Essa regra ela já existia pelo menos 2000 antes de Cristo. Tá? Os Vedas já falavam sobre isso, né? No Mahabharata já tem isso. Nos textos de Krishna, tá? No Bhagavad Gita tem isso. Então, quer dizer, fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Se nós cumpríssemos apenas essa regra, tá? O nosso planeta escola já teria valido a pena. Porque eu não ia fazer com você uma coisa ruim, porque eu não gosto que façam coisas ruins comigo. Eu não gosto de deslealdade, eu não gosto de desonestidade, eu não gosto de covardia, eu não gosto que me roubem, eu não gosto que me matem, eu não gosto que me magoem. Eu não gosto nada disso, então se eu não gosto, eu não faço para o outro. Se todo mundo concordasse nesse mesmo padrão de uma das regras universais, fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você, acabou. Tá? Que é a lei da causa e efeito. Tudo aquilo que eu planto, que eu semeio, eu vou colher. Tá? Isso não tem jeito. Eu achei interessante que hoje eu coloquei uma frase de Chico Xavier. Eu acho que é de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Chico Xavier fala que quando você derrama uma lágrima em alguém, não tem jeito, não adianta. Você não precisa cobrar ninguém. Você vai pagar até o último centavo daquilo ali. Vai, tá? Aí uma pessoa colocou lá, e aí o caso, aí citou lá aquele casal, aquela mocinha que matou os pais e mais os cúmplices dela, né? Que tava todo mundo bem hoje em dia. Eu digo, tá bem por enquanto. Se você considerar uma existência só, mas se você considerar as diversas existências que eles vão viver para frente, você assegura que eles não vão pagar esse boletim de que o que eles fizeram, esse assassinato, essa covardia com o pai e com a mãe, tá certo? Para poder tirar dinheiro, tirar vantagens financeiras. Então são essas coisas que a gente... Bom, se você considerar uma existência só, vai parecer injusto mesmo. Vai parecer injusto, inclusive, por exemplo, você chegar e ter uma pessoa sã, né? Que anda, que caminha, disse boa noite a todo mundo que está entrando, gente. Vamos curtir, compartilhar a nossa live. Estamos aqui para bater um papo. Ivanka, boa noite, Ivanka, tudo bom? Que coisa boa você estar por aqui. Então, quer dizer, se a gente for fazer essas comparações, puxa vida, eu pego na sua oi, tudo bom, querida? Veja, eu nasço perfeito, vendo, escutando, eu nasço num lar onde eu tive acesso à educação, onde eu tive acesso a uma morada, a uma dormida, a uma estadia, a boa convivência dos meus familiares, eu tive tudo isso. Enquanto que tem uma pessoa que vai e nasce com problemas físicos, quer dizer, com deficiências físicas, tá certo? Deficiências visuais, auditivas, com ainda, além disso tudo, com deficiências e problemas sociais, morando num lugar extremamente perigoso, né? Foi o que
hoje eu vi isso nos Estados Unidos, né? Hoje passou no Jornal Nacional, né? Isso não preciso deixar de dizer aqui, que todo mundo já sabe, né? A gente acompanha o Jornal Nacional. E eu estava falando que nos Estados Unidos são 690 milhões de pessoas, tá certo? De pessoas morando em situação de rua. No Brasil é menos da metade disso. A gente fica falando do país da gente, né? Ah, Wagner, mas os Estados Unidos é muito maior do que o Brasil, né? Tem uma quantidade populacional muito maior. Sim, mesmo assim, é gente demais para um país que é o país mais rico do mundo. Então, só no Texas, na cidade de Houston e uma outra cidade lá, eles tiveram que se mobilizar para construir casas e etc e tal. Pessoas que estavam morando em situação de rua. E porque tiveram traumas e porque tiveram problemas. Então, estamos ou não estamos vivendo também no planeta prisão? Nós estamos aprisionados a esse tipo de coisa. Aí você pode olhar para o seu próprio umbigo e dizer, não, eu nunca passei por isso. Então, portanto, eu não quero nem olhar. Aí a indiferença é tua. Mas que essas pessoas são nossos irmãos também e estão vivenciando o mesmo mundo que eu estou vivenciando, isso não resta dúvidas. Tá certo? Eu não vou fechar os olhos e dizer assim, ah, pô, tá tudo muito bem. Não tá tudo muito bem. Enquanto tiver um irmão meu morrendo de fome no meio da rua, e olha aqui, gente, por favor, eu não sou socialista, não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com isso. Eu tô falando dessa justiça. Então, se você não considerar a reencarnação, a multiplicidade das existências, Deus é um sádico, sinceramente. E, sinceramente, aqueles meninos, aquelas crianças que vivem falando que não acreditam em Deus, elas estão cobertas de razão, porque esse Deus punidor, esse Deus que diz que fulano de tal, Beltrano, tem uma deficiência física, uma deficiência intelectual e etc, porque foi o pecado original, puta sacanagem, né, velho? Um ser que faz eu ser perfeito e outra pessoa morrer, sei lá, nascer toda bugada aqui nesse planeta. Qual é? Que tipo de planeta é esse? Você está entendendo? Se não for um planeta prisão, se não for um planeta hospital, para que nós tratemos as nossas deficiências aqui nesse planeta, para que nós saibamos quais são os nossos objetivos aqui e olhemos não só para o nosso umbigo, mas olhemos também ao nosso derredor. Porque existem pessoas sofrendo, pessoas passando por situações de alto risco, de alta tristeza, de alta agonia, de alto trauma. Boa noite, Cíntia, boa noite a todos. Então, gente, ó, eu vou mostrar para vocês como é um planeta escola primeiramente. Porque se você aprender o que está nesse planeta escola com apenas, tá certo? Hospício eu não digo, tá, Ivanka? Hospício eu não digo, porque loucos somos todos nós, e aí entra no caso da doença, né? Então, se é um planeta hospital, nós estamos aqui porque somos doentes da alma, tá? Nós somos desajustados, nós temos problemas, nós temos medo, nós temos culpa, nós guerreamos uns contra os outros, nós criamos problemas com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, nossos amigos, nós nos intoxicamos, nós temos vícios, nós temos um bocado de coisa. Isso é doença. O que é isso se não for doença? Tá? Então, para quem entrou agora e caiu de paraquedas na nossa live, estou Wagner Andrade, estou psicoterapeuta, estou terapeuta regressivo, hipnoterapeuta, mestre Reiki, master em PNL, trabalho com diversas terapias, sou especialista em fitoterapia, dirijo o SEC, Centro de Expansão Consciencial do Teu Web, atendo de estudos umbandistas Eurípides Bassanufo. Nos consideramos aqui um centro universalista, tá certo? Mas é muito interessante isso, tá, gente? Que, ó, você já percebe daí. Você conhece as 12 leis universais? Se você conhecer as 12 leis universais e cumpri-las adequadamente, você já está aprendendo a viver no mundo escola. Portanto, já está curando sua doença e já está saindo da sua prisão, que é uma prisão emocional. É uma prisão, veja, só para vocês terem uma ideia, nós não temos autorização de sair desse planeta. Ninguém vai conseguir ir para Marte, chegar lá e sobreviver ao clima de Marte, tá? Porque a nossa vibração, a gente não tem mais o direito de sacanear ninguém. A gente já fez isso demais.
na época de Atlanta, na época dos Anunnakis, na época das grandes civilizações e tal, nós detonamos esse planeta. Recomeçamos, entramos na era da treva, estamos entrando novamente na era de luz. E que luz é essa? Que a gente só vê guerra, a gente só vê desgraça, a gente liga a televisão de manhã é para ver desgraça, é para ver coisa ruim, entendeu? Um monte de gente boa no mundo, mas a gente não vê nada disso dando ibope. O que dá ibope é gente se matando, é gente se machucando, é gente se magoando, é gente criando problemas, é gente sacaneando. Juliane, Ed, né? Ivanka, a gente só vê isso, a gente não vê uma outra coisa. Veja só, aí veja, sigam os princípios das 12 leis universais. Primeiro, tudo é energia, que é a lei da energia. Tudo é energia, gente, tudo. Olha, eu sou energia, você é energia, como é móvel aqui do meu lado é energia, o celular que eu tô gravando para vocês é energia, tudo é energia e tudo tem uma vibração. Então tudo vibra. Então de acordo com a minha vibração eu vou poder orientar para o bem ou para o mal essa energia. Vocês concordam comigo? Então se eu conheço a lei da energia, eu conheço já um bocado de coisa no universo. Mas quem é que conhece? Vocês já procuraram saber quais são as leis naturais ou as 12 leis universais? Procurem. É um bom caminho para ampliação da consciência, um bom caminho para você aprender o que você está fazendo neste mundinho de meu Deus, de terceira dimensão. Segunda lei, a lei do ritmo. O que significa que tudo tem um fluxo e um refluxo. Quer dizer, altos e baixos. Coisas boas e coisas ruins. O estoicismo fala nisso direto. Entendeu? Então, gente, ninguém vai viver de maré boa o resto da vida, não. E a gente precisa aprender a lidar com as marés ruins. Tá bom? Cláudia, boa noite, Eliane, boa noite a todo mundo que está entrando, gente, curta, compartilha a nossa live, muito bacana. A gente está fazendo aqui um trabalho de esclarecimento, veja, fluxo e refluxo. O que é que significa isso, Wagner? É porque às vezes a gente está em marés altas e está em marés baixas, E geralmente quando a gente está em maré alta, a gente acha que a maré alta vai ser para sempre, né? E quando a gente está na maré baixa, a gente acha que a maré baixa vai ser para sempre. Não é, gente. Não existe nada que não melhora e não existe nada que esteja muito bom que não dê uma piorada. O mar é assim. A Terra é assim. É de fluxo e refluxo. O universo é assim. Então, veja só. Segunda lei. Terceira lei. Lei da ação. A aplicação desse questionamento ou desse pensamento para que tudo seja manifestado. Eu preciso agir para que isso me dê um retorno. Eu não posso ficar assim, olha, lei da ação, lei da atração, porque também tem aqui, né? Lei da ação, meu Deus, olha, haja na minha vida, não sei o quê, e fico com o bumbum colado na cadeira sem fazer absolutamente nada para que isso aconteça ou ocorra em minha existência. Então a lei da ação diz o seguinte, que você tem que pegar a ação e aplicar a ação. Não é ficar esperando, é aplicar, tá bom? Lei da unidade, que é a interconexão de todas as coisas, tudo se conecta. Gente, tudo está conectado. Não tem nada fora dessa terra que não esteja conectada. Existe uma lei chamada lei da borboleta. Diz que quando uma borboleta bate as asas do outro lado do Atlântico, causa uma tsunami aqui na América do Sul ou na América do Norte. O que é que isso significa? Que não existe nada que não interfira na tua vida. Mesmo as menores coisas, os menores exemplos e tal, eles são fantásticos. Eu não sei se essa história que eu vou contar para vocês agora é uma história totalmente verídica, metade verídica, não sei. Ou não é verídica, mas ela traz uma lição fenomenal. No final do século XIX, o jovem, então com 6 anos de idade, Winston Churchill, que foi logo depois primeiro-ministro da Inglaterra,
estava no sítio da família dele na Inglaterra. A família dele era abastada, quer dizer, tinha muita grana, e ele estava lá, e no rio, eles costumavam, no rio e no lago, que ficava próximo ao rio, se banhar no rio, que era época de verão, eles passavam o verão nessa chácara. E aí ele foi nadar e começou a se afogar, ele não sabia nadar direito, começou a se afogar, pegou um lugar mais fundo, começou a se afogar. O filho do morador da estalagem que eles tinham, que eles possuíam, não teve dúvida, pulou na água e salvou Winston Churchill, né? E aí, muito agradecido, o pai de Winston Churchill disse assim, olha, eu queria saber, foi perguntar ao pai do menino, né? Olha, eu queria saber o que é que esse menino quer mais fazer, porque eu quero pagar para ele fazer uma coisa que ele mais gosta, quanto é? Então ele disse, olha, não é uma questão de dinheiro, é porque o menino é desse jeito mesmo. Ele é de salvar as pessoas. Disse, mas não tem nada que ele gosta. Ele disse, sim, tem uma coisa que ele tem muita vontade de ser, que é ser médico. E aí o pai de Winston Churchill disse assim, olha, pois todo o estudo dele estará pago desde agora, a partir de agora, até quando ele se formar e quiser fazer uma especialização. E pagou a faculdade de Alexander Fleming. Alexander Fleming tem uma história maravilhosa, veja só aqui, quer dizer, o rapazinho tinha o quê? Uns 8 anos, 9 anos de idade. E o Winston Churchill tinha uns 6. Né? Não é que quando o Alexander Fleming tirou, tá certo, o Winston Churchill do lago naquela época, recebeu toda a educação, e lá para o século XIX, começo do século XIX, ou começo do século XX, me perdoe, depois da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ela foi muito trágica, porque os soldados naquela época, eles faleciam de infecção. A infecção por tuberculose, por falta de alimentação, a infecção pelo próprio tiro, até uma encravada levava o cidadão à tumba, né? Porque ele pegava infecção e não tinha o que combatesse. E Alexander Fleming, já médico, na década de 20, ele, debruçado em suas tentativas de arrumar um jeito para debelar a infecção, tropeça numa das suas pipetas, no seu laboratório, e aquilo ali mofa, e ele percebe que o mofo isolou a infecção. E a partir daquele momento ele começou a testar em soldados que estavam com infecção, e começou a debelar a infecção. Depois ele foi e criou a penicilina injetável e salvou muitos dos soldados que a partir de 1935 começaram a entrar em guerra contra Hitler, tá certo? E Alexander Fleming salvou muitos soldados dos aliados, né? E aí, quando foi em 1942, numa campanha no Egito, Winston Churchill adoeceu, ficou gravemente enfermo de... como é que é o nome daquela pneumonia? Teve uma pneumonia, infeccionou, e o Alexander Fleming foi chamado. E ele pegou, embarcou num avião, foi para o Egito e curou o Winston Churchill, tá? Tirou ele da infecção. E o Winston Churchill, já em convalescência, disse, não é todo mundo que é salvo pela mesma pessoa 2 vezes. Mas não foi só isso, né? Veja, Winston Churchill foi salvo por Alexander Fleming de afogamento, da infecção, e o Winston Churchill simplesmente foi o ator principal da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, veja, uma borboleta não bate uma asa do outro lado do Atlântico sem que haja uma consequência do lado de cá. Então, isso significa dizer que essas leis universais, se a gente souber aprendê-las de uma forma mais profunda, nós estamos aprendendo na escola do mundo. O mundo está nos dando lições. Cabe a nós aprendê-las ou não.
Se essa história é verdadeira, falsa, se tem metade verdade, metade fantasia, eu não sei. Sei que a história é belíssima, vocês vão de concordar. Quer dizer, tudo que foi feito por Alexander Fleming fez com que o mundo se livrasse da tirania de Hitler. Tá certo? Então veja só que negócio fabuloso. Eu não vou nem falar no nome aqui do bigodinho, né? Porque senão o pessoal derruba a live, tá? Vamos lá, vamos curtir, compartilhar, gente. Depois, a lei do gênero. Veja, eu falei da lei da interconexão, quer dizer, tudo está interconectado a tudo. Alexa, com esse exemplo que eu dei de Alexander Fleming, de Winston Churchill e tal, primeiro-ministro da Inglaterra e tal, eu mostrei para vocês que está tudo interligado. Quanto mais boa vontade nós temos no mundo, mais pessoas nós salvamos e colocamos essas pessoas num patamar diferente. Não é eu não me importar, não. Eu preciso me importar. A minha vida é única, mas eu preciso me importar com a vida dos demais. Tá certo? Lei do gênero, que é o equilíbrio de energias masculinas e femininas. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, gente. A misoginia é uma das grandes bobagens que foram inventadas, né, no patriarcalismo, né, e virou aquela coisa, né, mulher é incapaz, a mulher só veio voltar na década de 20 e etc e tal, com uma revolução. A mulher ocupou seus espaços, mas hoje em dia está um radicalismo sobre isso tudo. Cada um na sua ocupa o seu espaço. E essa interconexão de eu, Wagner Andrade, ter no meu pensamento que o teu gênero feminino ajuda o meu gênero masculino a ser mais subjetivo, mais sensível, mais capaz, e que no futuro, quando eu for para as estrelas, eu não terei sexo. Nem você terá. Nós não somos de sexo. O sexo é apenas para nós nos reproduzirmos na terceira dimensão. Então a lei do gênero fala nisso, que nós precisamos reencarnar várias vezes como homem, como mulher, para aprender a ideia sobre o outro. Então, machismo não cabe para quem pensa na reencarnação. Feminino não cabe para quem pensa na reencarnação. Não cabe, essas ideias radicais, extremistas, elas não cabem. Porque, pô, nós dependemos uns dos outros. Eu, como homem, dependo do seu sagrado feminino, mulher, e você do meu sagrado masculino. Entendeu? Para ter mais objetividade e tudo mais. Mãos dadas. Porque nós estamos trilhando para uma época em que, quando nós desencarnarmos, não teremos corpos. Portanto, não teremos sexo. Entende isso? Vamos lá. Lei das polaridades. Tudo na vida tem um oposto. O bem e o mal, o amor, o ódio, o medo, a coragem, o calor, o frio. Tudo tem polaridade. Por favor, tudo tem polaridade. Né? Muita gente diz assim, Wagner, tudo é polaridade. Tudo tem polaridade. Eu tenho as minhas polaridades. Você tem. Veja o símbolo, tá certo? Tal. Que no escuro tem o claro, no claro tem o escuro. Tá certo? Então, que outro dia até a Ivanka perguntou, esse símbolo aqui e tal, que símbolo é esse? Eu digo, isso é o símbolo tal, do taoísmo. Né? E que isso ajuda você a entender e compreender quem você é. Polos. Eu ora, luto para tornar a minha vida cada vez mais plena, cada vez mais luz, cada vez menos treva. Mas eu dependo da treva sim. Para minha luz aparecer, para minha luz surgir, eu preciso da treva. A treva me acompanha. Como a luz me acompanha também. Tá? E esse Deus soberano, ele se utiliza de tudo. Não é de uma coisa só não, gente. Nós estamos trabalhando com toda essa dualidade. Tem como entender bipolaridade? Veja, a dualidade é uma coisa, tá certo?
Quer dizer, você ter dois polos, polaridades, é diferente de bipolaridade. A bipolaridade, ela se caracteriza como uma distonia mental, tá certo? As distonias mentais, como o borderline, como a esquizofrenia e tal. Zé Freitas, a bipolaridade é uma coisa diferente. O bipolar é aquele cara que, inclusive, se confunde com o próprio médium, porque ele encara personalidades completamente diferentes. Um dia ele está de um jeito, outro dia ele está de outro, completamente diferente. O borderline ainda é mais intenso. Que é assim, você pisa do lado de lá de uma linha, quando pisa do lado de cá você já é outra pessoa. Tá certo? É uma das coisas que um dos filmes que eu recomendo a vocês para entender bipolaridade é aquele filme Fragmentos, tá? Que é muito fragmentado, tá certo? Deus é testemunho que eu tenho que ser compreensiva com as pessoas. Todo mundo tenta, Ivanka, não é só você não, tá? Todos nós estamos nesse processo aí. Lei da relatividade. O relativismo existe em todas as coisas. Veja, relativismo. Se eu já assisti a trilogia Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. São três filmes maravilhosos. Assista, é muito bom, instrutivo. Tá certo? Vamos lá. A lei da relatividade. O relativismo existe em todas as coisas. O significado resume a nossa percepção sobre as coisas. Quer dizer, tudo é relativo, gente. Não tem que colocar as coisas como absolutas, não. Ah, não, se você não estiver na minha religião, você está no inferno. Isso é absolutismo, isso é imposição. Eu quero impor a você a minha forma de pensar. E aí, aqui eu lembro mais uma vez. Sempre que nós começamos uma live aqui, eu sempre digo, hoje eu esqueci de dizer, mas nunca é tarde. Vamos lá! Não estamos aqui impondo nada, querendo converter ninguém, impor nossas ideias a absolutamente ninguém. Muito pelo contrário, nós queremos aqui abrir o debate com muito respeito, porque o respeito é a fase espiritual, a fase evolutiva de cada pessoa. Então tudo é muito relativo. Né? Ninguém tem diploma de espiritualidade. Nós avaliamos porque como médiuns, como saímos, como nos desdobramos do corpo, como vemos o mundo espiritual de forma mais frequente, nós avaliamos de uma forma muito vaga como é que pode ser o mundo espiritual. Mas que sabemos que existe o relativismo? Sim, existe o relativismo. Tá certo? Lei da transmutação de energia afirma que no universo tudo está em transmutação, evolução ou em flutuação. Cada área prescrita do pensamento, ela é manifesta na nossa realidade. Quer dizer, tudo que você pensa, você plasma. Tudo que você faz no teu pensamento, você transforma em realidade. Vai chamar Maria para assistir hoje. Obrigado pela indicação. Maria. Bom, vamos lá. Lei da compensação. O retorno, causa e efeito. Tudo é compensado. Tudo, gente, causa e efeito. Tudo tem uma compensação. Tudo que você faz aqui, existe uma compensação ali, seja de bom ou de ruim. E aí vem a própria lei da causa e efeito. Nada acontece por excesso, né? Na realidade, assim, tudo que você planta, você colhe. Tudo que você impõe, coloca ali. Você não pode querer colher morangos plantando pimenta. É lógico que não. Tá certo? Então tudo tem o seu retorno. Lei da atração. Semelhante atrai semelhante. É a lei da vibração. Vibre alto. Você vai atuar no nível vibracional dos espíritos lá em cima. Então você vai se sentir bem com esse nível vibracional. Começa a vibrar baixo. Começa a pensar no pessimismo, que a tua vida é uma porcaria, que nada disso vai dar certo e tal. Lógico, você não está chamando para você, chamou, papai. Você está chamando, o universo vai te dar aquilo que você está querendo.
Você está querendo o pessimismo na tua vida. Então é o pessimismo que vai acontecer na tua vida. Tá certo? E finalmente a lei da correspondência. Tudo corresponde a tudo no universo. É tudo. O microcosmo se confunde com o macrocosmo, gente. O nosso corpo é um universo. É tão fabuloso o que existe dentro do nosso corpo. Estudando o nosso corpo, nós do micro começamos a entender o macro, a macrofísica, tá certo? De Albert Einstein. E a microfísica, a física do pequeno, do resumido, da física quântica, da mecânica quântica. Tudo corresponde a tudo. E nós estamos nesse sopão, certo? É universal esse troço, tá? Assim, quanto mais a gente fala, a gente diz, poxa, eu tô no mundo de escola mesmo, porque eu não sabia que existiam todas essas leis universais. Procura lá no pai Google de Aruanda. Entendeu? Você vai lá no Google, que hoje é o pai de todos aqueles que querem entender as coisas, né? Agora com muito cuidado, né? Porque tem sites que estão falando mentiras, ou estão falando meias verdades. Vai lá e procura as leis universais. E vocês vão ver, é um bom caminho para vocês começarem, eu começar, quando eu digo vocês, eu também estou incluído nisso, tá? Começar a ampliar a consciência, a ver a vida de uma forma melhor, a ver de uma forma mais branda, né? Menos carrasca de nós mesmos, tá? E ver que estamos no hospital porque somos doentes da alma. Já adoecemos muitas pessoas e já causamos muitas doenças em várias pessoas e já nos adoecemos também, porque todas as vezes que eu adoeço alguém, eu termino também adoecendo. Estamos numa prisão porque estamos numa prisão do corpo, numa prisão da mente. Nosso nível de percepção é extremamente baixo. A gente não consegue ver um palmo dentro do nariz. Nós somos extremamente rastejantes, ignorantes. Mas estamos também num mundo de escola, onde nós estamos aprendendo a deixar de rastejar. E nós não viemos para o mundo somente para sofrer, não. Nós viemos para progredir, nós viemos para curtir também, para brincar e tal. Agora não pode ser só uma curtição, uma brincadeira, um eterno oba-oba. Não, cara. Tem que ser um misto disso tudo, tá? Everton, Robert, boa noite. Boa noite a todo mundo, gente. Muito obrigado pelas curtidas, os compartilhamentos. Gostaria de agradecer demais a vocês. Pedir desculpas que eu estou suando as bicas, porque eu ainda estou no processo de gripe e ele nunca parece que não está querendo me abandonar, não. Mas já está melhorando, já está passando, né? As tosses, essa coisa todinha. Eu gostaria de agradecer muito a vocês. Vamos aqui, nesse momento, magnetizar a nossa água, né? Colocar os fluidos necessários nessa água bendita, que é fruto dos nossos mais de 70% do nosso corpo, e que ela seja abençoada, que ela seja magnetizada nesse momento, com todas as partículas universais necessárias para curar tua mente, teu corpo, tua alma, todas as tuas doenças físicas, kármicas, e que nós consigamos abrir a nossa cabeça e entrar nesse mundo escola, a que nos propomos vir, reencarnar, para poder aprender. E que saiamos o mais rápido possível dessa roda de samsara, dessas repetições de várias existências cometendo os mesmos erros. Que cometamos erros até diferentes para aprender, mas que não permaneçamos nos mesmos erros. Que assim seja, a água está magnetizada. Obrigado, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Paz, luz, namastê, muita axé. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.